Muito bom dia. Hoje, terça-feira, 4 de julho, July 23. Hoje voltamos ao normal, né? Depois de problemas técnicos aí na sessão de ontem. Fiquei sem internet, mas hoje a gente volta à nossa programação normal. E por falar em programação normal, a gente já vai direto para a Ásia, onde por lá as bolsas fecharam mistas, sem direção única. O CSI 300, por exemplo, na margem subiu 0,16. Xangai ficou muito próximo da linha d'água, aí, com um avanço apenas de 0,04. Já o Hang Seng teve alta de 0,79. Na ponta negativa, o Nikkei teve queda hoje de 0,98%, realizando o lucro de ontem. O Kospi caindo 0,35% e o Topix queda de 0,62%. Lá na Oceania, a Austrália fechou com valorização de 0,45, enquanto a Austrália suspendeu, ele pausou os aumentos de juros, mantendo, porém, a porta aberta para novos possíveis aumentos futuros. Eu trago aqui os highlights do Banco Central australiano. Mas antes disso, passo pela China para dizer que o presidente chinês Xi Jinping disse que devemos nos concentrar na cooperação prática e acelerar a recuperação econômica. A mídia estatal chinesa também divulgou o comunicado do Xi, dizendo que precisamos fortalecer a comunicação e a coordenação estratégica, e assim como respeitar os principais interesses e preocupações um dos outros. Xi completa dizendo que precisamos formular políticas externas de forma independente, que a China é contra a dissociação e corte da cadeia de suprimentos. Complementando, o Ministério das Relações Exteriores chinês diz sobre o movimento do país para restringir materiais de fabricação de chips, diz que os controles de exportação da China estão de acordo com a lei e não são direcionados a nenhum país específico. Agora sim, o RBA, que é o Reserve Bank Australia, disse que a política monetária pode precisar ser mais apertada, que a taxa de juros mais alta estão ajudando a economia a alcançar um equilíbrio mais sustentável de oferta e demanda, e que o Conselho continua esperando que a economia cresça à medida que a inflação retorne à meta de 2-3%. Diante disso, bem como da incerteza em torno das perspectivas econômicas, o Conselho do RBA decidiu manter as taxas de juros inalteradas nesse mês. O banco diz: isso nos dará algum tempo para avaliar o impacto dos aumentos das taxas de juros até agora e as perspectivas econômicas. Qualquer aperto será determinado pela evolução da economia e da inflação. O RBA ressalta que a inflação continua excessiva e continuará assim por algum tempo. As perspectivas para o consumo das famílias australianas continuam a ser uma fonte significativa de incertezas. E que o conselho do banco continua preocupado com o fato de que as expectativas de inflação alta e contínua contribuam para maiores aumentos de preços e salários. Vamos falar aqui do gráfico do Nikkei. O Nikkei, ele basicamente não saiu do lugar, né? Ontem e hoje, hoje o volume um pouco menor. Ontem o volume já caiu com relação ao visto na sexta-feira. Porém, ontem o mercado foi de alta firme com valorização superior a 1%. Hoje já caiu 0,98%, não devolveu integralmente a alta de ontem, ok? Continua aí o movimento de valorização para os ativos da bolsa japonesa e a busca é pelos 36.700 pontos. Tecnicamente, ele ainda tem uma LTA aí reforçando esse callzinho de compra para os 36.700 como primeiro objetivo. Sem grandes novidades no mercado japonês,
a bolsa continua fazendo movimentos técnicos de topos e fundos ascendentes. Hoje o mercado europeu não tem grandes novidades no seu pipeline. A gente tem, na verdade, nós já tivemos na Alemanha a balança comercial, números de inflação. Hoje, na Europa, nós temos uma agenda completamente esvaziada, não temos nada. Por aqui, ó, já saiu o... Deixa eu só pegar o dado aqui direitinho. Por aqui já saiu o IPC-FIP, né? Leitura mensal para junho, veio uma queda de 0,03, abaixo do consenso do mercado, que esperava uma alta de 0,15. É uma aspas aí dentro do mercado europeu. Só para falar que por aqui já saiu o IPC-FIP, leitura mensal para junho, queda de 0,03, o esperado era um consumo com uma alta de 0,15. Bom, como eu havia dito, não temos nada na agenda do mercado europeu, assim como também não tivemos nenhum evento significativo até o momento desse call acontecer. Sendo assim, a gente passa para o gráfico do DAX, que nesse momento opera com leve alta de 0,02. Avaliando de forma macro aqui o cenário europeu, não temos grandes oscilações. Hoje, feriado nos Estados Unidos, do dia da independência, então ele já tirou grande parte da liquidez das bolsas. A DAX 0 a 0. Paris sobe na margem 0,12. Também na linha d'água, o Reino Unido avançando 0,04 e a bolsa italiana subindo 0,13, com a bolsa espanhola recuando 0,25. Olhando para o DAX, ele se encontra ainda muito próximo à LTA, que empurraria ele para dentro do canal novamente, esse canal de alta, como a gente pode observar aqui. Como ele está muito próximo aqui do fechamento de ontem e o volume é pífio por enquanto, por razões óbvias, a gente não tem muito aí o que fazer. Lógico, para quem está short, não estopou, como ele não reentrou no canal, a venda segue valendo, né? Quem está short, se for uma pessoa risk-on por maior apetite, ele vende até pelo menos mais 1, 2, 3 contratos ali. Se não, ele mantém a posição de forma muito serena ali para tentar buscar os 14.500 pontos na bolsa alemã. No Reino Unido também não é muito diferente, ele trabalha aqui muito próximo ao essa LTA aqui. Não conseguiu voltar para essa tendência de alta. Quem está vendido continua, mas aqui a oscilação é muito pouca, muito pequena, então cuidado aí para você não cochilar enquanto estiver operando a bolsa no Reino Unido. A gente vai falar agora sobre Nova York. Ontem, um dia bastante volátil, como não poderia ser diferente para a bolsa americana. E na sessão de hoje, por enquanto, só funciona o eletrônico, ok? E o eletrônico também está sem liquidez. S&P 500 0 a 0, Dow Jones queda de 0,01, Nasdaq queda de 0,05, Russell alta de 0,01 e o VIX queda de 0,07. Então, quer dizer, não tem nada, não tem absolutamente nada, nem que a gente possa avaliar, porque a bolsa americana acabar retirando toda a liquidez, dos mercados.
Mas de qualquer forma a gente mostra como foi o fechamento da sessão de ontem no mercado americano. Observe aí, ó, mais um dia onde ele se mantém muito próximo ao patamar dos 4.500 pontos. Nós temos um objetivo nos 4.600. Meu sentimento é mais bullish, ele continua mais bullish para o S&P 500. Enquanto o VIX também mais do mesmo, nada a fazer aqui no VIX, ó. Observem que de ontem para hoje ele basicamente também não andou. Então vamos ficar atentos aí. Agenda esvaziada na Europa, mercado fechado, somente o eletrônico ali funcionando, mas também de forma bastante ponderada aí, com a liquidez reduzida. Então, já que é assim, a gente fala sobre commodities. O petróleo sobe 0,6, agora 70,20 o WTI, enquanto o Brent tem valorização de 0,82, 75,26 o barril. Já o gás natural, referência americana, tem mais um dia de queda de 1,13, 2,67, e a gasolina vai no sentido oposto, subindo 0,61, 2,47. E o óleo de calefação avançando 0,8, 2,39. O ouro tem valorização de 0,32. De mansinho ele fica entre os 1.900 e os 2.000 dólares a onça Troy. Sai negócio agora a 1.927 dólares. E a prata avança 0,21, 22,93. Tem vendedor de prata. O cobre cai 0,20, 3,77. Enquanto não se tem medidas mais concretas sobre o estímulo à economia por parte do PBOC. Falando agora das commodities agrícolas, a soja sobe 0,31, o trigo cai 1,22, a madeira 1,32 de queda, o café caindo 0,33%. Ontem o café deu uma certa sustentação às negociações aqui no Brasil com o adiantamento da colheita do Arábica. Já a soja e o milho, a soja teve mais um dia de recuo, a soja teve um dia de ajuste técnico subindo ontem, tanto em Chicago quanto na B3, e o milho foi na direção contrária e recuou. A soja, pelo fato do USDA ter diminuído as estimativas sobre a lavoura, e o milho, pelo fato contrário do USDA ter melhorado as estimativas com relação à lavoura, isso em Chicago. Aqui o milho safrinha segue na colheita, ainda se nós compararmos ano a ano, a colheita aqui está um pouco atrasada ainda, abaixo dos 50% isso da safrinha, mas os números vão vir melhores e as estimativas foram revisadas por algumas consultorias, um aumento de produção do safrinha, e isso acaba aí também pressionando os preços para baixo aqui na B3. Vamos falar agora sobre o gráfico do petróleo, que por enquanto também nada mudou, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. Nada mudou. Nada mudou no WTI. Nada mudou. Então a gente não vai ficar aqui enfeitando o pavão, gastando o seu precioso tempo, para falar o que a gente vem falando aí há semanas, na verdade. O petróleo precisa de um trigger um pouco maior aí para ele poder reagir. No caso do WTI, ele voltou a bater aqui cabeça na LTB, que fecha esse canal de baixa de curto médio prazo, tá? Ele avançando aqui, pode ser que ele abra compra para ir buscar os 75,80 dólares, 75 dólares ou 80 dólares o barril. Ainda assim, ele estaria no meio do corredor entre o seu principal suporte e a sua principal resistência,
mas ele sairia dessa tendência aí de queda, podendo romper os 67,50 para novas vendas. Mas para isso precisa de trigger. Vamos observar, essa semana tem a reunião da OPEP, onde possamos aí conhecer novidades, até mesmo a possível manutenção do corte da produção por parte da Arábia Saudita. O gás natural bastante pressionado ainda, ele finge que vai, mas não vai, finge que volta, mas não volta. Basicamente mais do mesmo, sem muita coisa para fazer no gás natural. O ouro segue enganando aí a gente, ele finge que vai buscar o primeiro objetivo ali nos $1.800 a onça Troy, ele volta, engana a gente, volta para a base dos 1940, 1950 dólares, sabendo que ali ainda tem uma importante resistência a ser rompida para buscar o patamar dos $2.000 a onça Troy. O cobre perdeu o ímpeto, uma vez que não chegaram, pelo menos até o atual momento, os estímulos no mercado monetário por parte do Banco Central chinês. Então, os commodities geralmente perdem um pouco do ímpeto aí pela demanda. Vamos falar aqui então sobre moedas para a gente fechar. O DXY está no meio do pagode aqui, ó. Observe, entre o seu principal suporte e resistência, ele se encontra no meio do pagode. A gente precisa aí de uma maior definição sobre o possível aumento ou não dos juros, como tinha falado o presidente do Banco Central, americano, né, Jerome Powell, lógico. Então, enquanto existe esse processo de indefinição se vai aumentar ou não a sua taxa básica de juros, o dólar fica aqui sambando na meiuca do pagode. O euro, por sua vez, não é diferente. Ele tem um caminho mais curto até o rompimento aqui do seu último topo, e aí para poder ganhar 1,12 contra o dólar, rompendo 61% do FIBO, para ganhar tração um pouco mais compradora. Acho que é isso. Acho que passamos todos os ativos que a gente cobre. Lógico, fica sempre faltando uma coisinha ou outra, mas hoje o dia está bastante fraco. Tão logo eu recomendo a vocês aí bastante cautela para quem for operar hoje, por conta da baixa liquidez, tá? A baixa liquidez pode deixar a gente aí num rabo de foguete sem encontrar saída para nossa posição. Então, muito atento aí à liquidez reduzida na sessão de hoje por conta do feriado de 4 de julho, dia da independência americana. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a companhia de todos. Espero que tenham gostado e esclarecido aqui algumas dúvidas. Quem precisar também tirar dúvida, fica à vontade em escrever para a gente. Dentro da medida do nosso possível, responderemos a todos. Então tenham todos aí uma excelente sessão e bons negócios. Compromisso amanhã. Amanhã a gente volta para mais um panorama de mercado. Até lá, bons negócios.